Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 455. Eu sou o Guilherme Toquiquana, com o Dudu e com o Gibson. Todo mundo muito feliz com as brabas nessa manhã, né? Que linda manhã de domingo. Foi linda mesmo. Nona final seguida do Brasileiro e 7º título, pelo amor de Deus, hein? É até covardia com o resto. Linda manhã. Foi uma manhã brilhante do Corinthians, um jogo bem difícil, né? Mas heptacampeã, hexa de verdade, né? 6 seguidos, né? Não temos o que reclamar das brabas. É o 13º Campeonato Brasileiro, só o Coringão tem 7. Sensacional, foi lindo. Foi sofrido, mas como dizem, né? Se não for sofrido, não é Corinthians. Mas foi bem bacana. É isso então, meus amigos. As brabas 7 vezes campeãs brasileiras. Vamos começar falando delas, né? Afinal, foram campeãs, né? O time masculino essa semana foi bem, né? 2 vitórias, enfim, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Mas vamos começar falando então das brabas, Ana. Demais esse jogo, então. Muito bom jogo, né? O Corinthians fez por merecer ser campeão, né? Dentre todas as vezes, acho que foi a primeira vez que o Corinthians não terminou a fase de grupos, né? Primeira fase como sendo o primeiro lugar, né? Mas depois, logo nas oitavas de final, a gente já estava em primeiro lugar e fez um mata-mata impecável. A gente tem que lembrar que desde o começo do ano passado, a gente tem sofrido várias transformações, né? Primeiro perdemos técnico, depois perdemos diretoria, depois no final do ano nós tivemos várias jogadoras indo embora, né? Houve uma remontagem completa quase do elenco, nós ficamos com algumas figuras principais ali, como Duda Sampaio, Tamires, Zanotti, mas houve uma grande remontagem do elenco e mesmo assim o Corinthians conseguiu manter o nível, né? Houve alguns tropeços no começo do ano, mas chegou na final e na final conseguiu se impor ali na Neoquímica Arena. Fez um jogo razoável, né? Conseguiu fazer o gol, depois conseguiu se manter com um novo jeito de jogar e eu acho que o Corinthians está no caminho certo. Acho que vamos ver aí como vai ser, mas ainda a gente disputa 3 campeonatos, ainda tem uma Copa do Brasil, que é o próximo jogo da quarta-feira contra o Juventude. Ainda temos o Campeonato Paulista, que nós estamos em primeiro lugar, e temos Libertadores, né? Quem sabe aí a gente consegue beliscar pelo menos 2 de 3 desses títulos, né? Para manter aí 3 títulos por ano. Então eu acho que todos os méritos para quem fez a remontagem do elenco. Eu já critiquei bastante aqui o Piscinato e a Iris desde o começo do ano, mas a gente tem que dar mérito também agora que eles foram campeões. Né? Tem que dar o braço a torcer, né, Ana? Exato. Campeão brasileiro assim e como você falou, uma fase final de campeonato muito boa. E a fiel presente na Neoquímica Arena, né, Dudu? Maior renda da história do futebol feminino brasileiro, R$1.237.699, 41 mil pessoas na Neoquímica Arena. Demais, né? Ah, com certeza, né? O que a gente vem falando como a torcida, né? Faz um tempo que abraçou o futebol feminino. Tudo bem que acho que os títulos também ajudam, mas em compensação foi muito bacana que a gente não tá vendo só as organizadas, a gente tá vendo o futebol feminino bastante família. A nação corintiana dessa forma abraçou de uma forma muito carinhosa, né? As brabas e elas estão demonstrando isso dentro de campo. Mas é impressionante, que nem a gente fala aqui, a fome, a vontade de vencer que elas têm. É um time feminino que não pode deixar classificar. Vai ser difícil por um tempo o Corinthians não se classificar entre os 8, mas não pode deixar classificar, porque é impressionante o quanto elas cresceram nos mata-matas. Já é um time difícil a ser batido, mas impressionante a qualidade das jogadoras, do entrosamento que o time tem. Tem que manter isso, porque a gente quer um campeonato mais forte, mas deixa o Corinthians continuar ganhando, que é muito legal. E vamos ver agora os outros campeonatos que a Ana falou, porque eu acho que elas estão com fome ainda. Eu acho que pelo menos mais um dá para beliscar, se é que não vão beliscar mais do que um também. Foi bacana, enfim, 1-0 foi um placar magrinho, mas assim, campeão é campeão, velho. Meio gol, não interessa se é gol contra, não interessa, né? E ainda mais se for pensar, 6 vezes seguidas, 7 títulos, 9 finais consecutivas, enfim, é um número, enfim, pra história, né? Isso aí dificilmente vai se repetir, né? E eu sempre brinco, né? Porque assim, o campeonato feminino, ele tá crescendo, a gente vê ano a ano, enfim, a gente
acompanho há muito tempo, desde a época que você tinha que achar alguém transmitir com um celular no YouTube lá pra ver, ou no Facebook, sei lá, pra ver a partida. E hoje em dia, pô, a estrutura é muito maior, a premiação é muito maior. Os outros times já acordaram pra realidade disso, e enfim, e vão se reforçando, vão apostando cada vez mais. Então, assim, a tendência realmente é que, com o passar dos anos, a gente não vai conseguir repetir isso aí nunca mais, essa sequência de finais porque os outros times vão se reforçar, tende a ficar mais equilibrado, e isso pro futebol feminino é do caralho, é bom pra caralho. Teve anos que a gente chegava e falava, tá, vamos ver de quanto a gente vai ganhar. Né, era essa a pergunta. Esse ano não, pô, tá todo mundo tenso. E aí, vamos ganhar, não vamos disputar? Né? Então, assim, é normal, isso vai acontecer, faz parte do processo de amadurecimento e de crescimento do futebol feminino. Assim, e pra gente é ruim, porque a gente quer sempre ver o Corinthians campeão, mas pro futebol feminino é do caralho que seja cada vez mais difícil, né? E é do caralho ver os times adversários crescendo também. Porque o campeonato vai ficar mais interessante, aí começa as coisas de parar de marcar jogo em horário merda, que ninguém consegue assistir. Tudo começa a funcionar melhor a partir do instante que o nível da competição e o nível de competitividade aumenta, né? Então, assim, a gente tem que curtir o título das Brabas, mas ao mesmo tempo tem que ficar de coelhinho aberto, porque o sarrafo tá subindo, né? É verdade, Gibson. Eu acho que tem muito interesse do público, tem jogadoras muito boas, quer dizer, a seleção está se beneficiando disso, da evolução do Corinthians, da evolução do Campeonato Brasileiro. Eu ainda vejo pouco interesse das TVs e de alguns clubes em fazer uma melhor transmissão, melhores estádios, melhores gramados. O campeonato ainda está patinando em algumas coisas, e as brabas e as mulheres todas precisam se unir também e começar a exigir melhores condições. Vamos ver na Libertadores esse ano, né? Porque a do ano passado foi terrível em estrutura e tudo mais. Foi bizarro. Tomara que seja muito melhor. Em homenagem a essa época das Brabas, a Irmandade está fazendo o seu thumbnail lá do Spotify, nas plataformas de áudio, com a comemoração da Thaís Ferreira, nossa zagueira artilheira, nessa manhã de domingo, aí fazendo o nosso gol do título. A Ana falou, né? Quarta-feira tem o jogo do Juventude, né? Copa do Brasil, às 3 da tarde, eu acho que é isso. Enfim. E no sábado tem o Paulista, contra o Santos, né? Aí viria o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista nós estamos bem classificados, não é uma coisa que nos preocupe. Agora, o jogo do Juventude, né? É um jogo único, né? Tá certo que nós vamos jogar em casa. É só mata, é isso? É só mata, exato. Tá certo que nós vamos jogar em casa, mas não tem nenhuma vantagem. Então, acredito que o Corinthians deve estar pensando mais no jogo de quarta-feira do que no jogo do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista o Corinthians tem uma boa vantagem, está em primeiro, vai classificar. Mas também joga em casa no sábado às 11 da manhã, né? Também eu acho um horário até que bom, sábado às 11 da manhã, porque dá para ir bastante família, né? Acho que quarta-feira às 15 horas é um horário bem ruim, até para levar, né? As crianças, tudo, porque a maioria das pessoas estão trabalhando, né? O que vale ressaltar não é só isso, né? Agora é o jogo da heptacampeã brasileira, que, assim, foi um campeonato que eles retomaram, que a Copa do Brasil fazia um tempo que não tinha, então a importância do campeonato também, né? É jogo para, se fosse um horário um pouco mais decente, para lotar também, independente de onde fosse o jogo, para todo mundo, que todo mundo vai querer ver as campeãs em campo. Como a Ana falou, acredito que o Corinthians vai dar essa prioridade nesse jogo também, e provavelmente contra o Santos, talvez um time mais misto. Saindo das Brabas e indo para Macharada, o Corinthians, no meio da semana, ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o gol do Garro e do Guinegão. E agora, no sábado, embalos de sábado à noite, foi para o Rio de Janeiro e conseguiu uma vitória espetacular, assim, inesperada, magistral, com um golaço do Matheus. Vamos dizer que ele não queria, mas é mentira. 1-0 em cima do Fluminense. Vamos começar falando da Copa do Brasil, né? A gente está classificado para a semifinal e já é a quarta vez seguida, né, que o Corinthians classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Ana, dá para falar que o Guinegão foi o cara das quartas de final da Copa do Brasil, né? Um gol lá no Paraná e o passe para gol e outro gol na Neoquímica Arena. Tranquilamente. E não foi um passe para gol, né? Foi tudo uma jogada, porque ele rouba a bola, dribla o marcador lá de uma maneira que tá toda atabalhada, fica no chão,
né? E enfia um passe perfeito para o Garro, né? E o segundo gol também ele luta com a bola, né? Ele não simplesmente cai pedindo pênalti, ele vai até o final e a bola acaba sobrando para ele. Então, assim, tranquilamente ele foi o cara das quartas de final. Ele vem crescendo, vem sendo importante para o Corinthians, né? A gente estava com dificuldade de alguém que colocasse a bola para dentro e ele resolveu esse problema. Podemos falar assim que ele foi o cara das quartas de final. E como é que você viu o jogo do Corinthians, Ana? Eu achei um jogo do Corinthians um jogo, assim, não dá pra gente esperar muito do Corinthians agora, né, com tantos desfalques, né, a gente vai falar mais isso um pouco do Fluminense, que foi pior ainda, né, mas eu acho que foi um jogo do Corinthians bom, o Corinthians não tem sofrido tanto, o Corinthians fez um jogo seguro, um jogo pragmático, um jogo, vou dizer até que tranquilo, né. Muita gente pode argumentar, o Atlético Paranaense está na segunda divisão. Ok, ele está na segunda divisão, mas ele antes, na fase anterior, ele eliminou um time de primeira divisão, e na Copa do Brasil não seria a primeira vez que um time de uma série inferior eliminaria um time de uma série superior, né? Então, acho que para ser umas oitavas de final, a gente foi muito tranquilo, quase não sofremos, né? Acho que isso é uma característica do Dorival que o Corinthians está incorporando aí. E você, Gibson, como é que viu a disputa na Copa do Brasil? Eu sei que você é um fã da competição. Total, sonho. Aguardo a semana inteira pra ver a Copa do Brasil. Agora vai ter que esperar até dezembro. Então, que pena, né? imagina o nível da minha ansiedade até dezembro. Ixi, Gibson, Vai chegar esse jogo. Melhor tomar uns remedinhos aí, Gibson. Nossa, cara. Segurar a ansiedade. Tô tomando aqui, ó. Tutti-frutti. Então, eu achei que o jogo foi seguro, eu achei. Apesar dos desfalques, enfim. É um time que o time não tomou gol até agora. Né, não foi vazado. Aliás, essa semifinal vai ser interessante porque o Cruzeiro também não foi vazado também até agora, né? Então, alguém vai ter que ser vazado aí ou vai pros pênaltis, né? Se os dois jogos acabar 0x0, vai pros pênaltis. Mas algum desses não vazados aí vai cair. Mas, assim, pra mim, o que você falou, o moleque tem sido o destaque dessa quarta de final, né, o Gui? Impressionante como ele tá aproveitando as oportunidades que tá tendo. E assim, de um jeito simples, cara. Ele não quer enrolar, ele não quer inventar moda quando ele tá em campo. Isso é legal pra caramba. Né? Mas agora, Gibson, eu lembro que você, quando ele fez os primeiros jogos ainda, a gente trouxe aqui, você falou, não, parecia um cara meio... Você falou que ele era um cara esforçado apenas e não tinha grandes habilidades. Pois mas agora tá dando certo, né? Enfim, tá mudando a sua opinião? Tá mudando o seu... Não tem como não mudar, né? O moleque tá aproveitando as chances dele. Pô, meteu já 4, 5 gols já, né? Fora assistência, enfim, né? E assim, eu vou me dizer que a assistência dele nesse jogo me impressionou mais ainda. Foi uma baita jogada do moleque. Baita jogada, assim... Jogada de categoria, cara. Aquilo ali é jogada de inteligente. Porque no começo, o lance não era habilidade, era força física, era intensidade, enfim. Mas agora ele tá provando exatamente o inverso. De repente agora ele deu uma... Já passou aquela... Primeiro jogo, de repente o cara quer mostrar serviço, aí fica correndo. Agora ele tá jogando mais com o cérebro, né? E essa jogada de assistência dele mostra isso 100%. Eu acho que ele tá sentindo mais à vontade. Sai um pouco daquela pressão de, tô estreando no profissional, sabe? Assim, tipo, palmas pro moleque, cara. O moleque, enfim... essas quartas foi o que você falou, foram dele. E no momento que o time tá precisando, o que é mais importante, né? Por causa dos desfalques todos, enfim. A gente tá precisando mesmo, né? Da ajuda molecada desse. E o Guinegão, cara, impressionante. Eu só espero que ele assuma o nome Guinegão, que é muito legal, velho. Hoje em dia não teria o Pelé, seria o Edson Arantes, né? O Edson Nascimento. Se ferrar, Pelé, é muito mais legal, né? Então, assim, pô, eu espero que ele assuma Guinegão, que é legal pra caralho, bicho. Assume aí, moleque. Né? Não, nas redes e tudo mais, ele usa, ele fala, mas na camisa não. Na camisa tá escrito Guilherme, ele podia ter colocado Guinegão. Não sei se é coisa do empresário, mas, pô, bicho, assume aí, bota na camisa, vai ser legal pra caralho. Essa camisa vai vender pra cacete, bicho. É que Guilherme é lindo demais, né? Um nome muito bonito. Pois é, né? E você, Dudu, como é que você viu essa classificação do Coringão pra semifinal da Copa do Brasil? É o que você falou, né? O Guinegão foi o grande responsável, vamos falar assim, dessas quartas de final. Tem aproveitado a chance, está jogando muita bola. Eu acho que ele, que nem o Gibson falou, ele tá mais seguro, tá mais à vontade. O Corinthians vem sabendo jogar com esse tipo de competição. Não é à toa que a gente chegou na quarta semifinal seguida, mas acho que é importante o Corinthians passou, foca agora bastante no brasileiro, que é o que a gente tá precisando. Então, aproveitar agora, correr, tentar recuperar os jogadores. Acho que até parece que a gente fala tanto do Yuri Alberto, o Carrídio também parece que já tá
para voltar a treinar, de repente vai ser importantíssimo para essa semifinal. Mas a Copa do Brasil agora é só coisa para dezembro, enquanto isso a gente vai acalmando o Gibson aí pela ansiedade dele nessa competição. Vou voltar a falar do Guinegão, porque saiu o Thomas Rossolino lá do Meu Timão e tal, lançou esse dado dele, né? É o primeiro jogador nesse século que saiu da base fazendo a sua estreia profissional e no primeiro ano marcando 4 gols. O último tinha sido o Gil, em 2000, né? Então, para ver como é importante aí a presença do Guinegão e como o que ele tá fazendo não tem sido usual do que a gente vê dos jogadores da base. É verdade que teve muito atacante da base que não teve muita chance no Corinthians, né? Muitos foram embora com bem poucos minutos, então também tem que fazer essa ressalva, mas enfim, não dá para esconder o belo futebol que o garoto tá apresentando. E eu trago esse desafio, esse duelo aqui, Guinegão e Yuri Alberto com o Dorival. O Yuri Alberto passou boa parte dessa período do Dorival machucado, né? Como é que ele ficou fora vários jogos, né? O Dorival tá fazendo 26 jogos agora, tá empatando com o Ramon em jogos no ano. O Guinegão, pelas notas da Irmandade, tem uma média de 4,95. O Yuri Alberto tem uma média de, só nos jogos válidos, só nos jogos com o Dorival, né? Tem uma média de 4,89. Tá próximo ali, né? O Guinegão foi titular 6 vezes, o Yuri Alberto foi titular 7 vezes. O Guinegão foi craque da partida 2 vezes pela Irmandade, eleito, o Yuri Alberto foi 3. O Yuri Alberto marcou 5 gols e não teve nenhuma assistência com o Dorival até o momento. E o Guinegão, 4 gols, mas mais uma assistência. Então, em número de participação de gols, eles estão bem equivalentes. Quer dizer, o Guinegão tem sido um substituto à altura do Yuri Alberto. Talvez alguém diria até acima do Yuri Alberto. Por quê? O Yuri Alberto ficou machucado há muito tempo, mas o Yuri não marca desde de 21 de maio, no jogo contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Depois disso jogou 7 partidas, ou como titular, ou entrando em jogos, e até agora não voltou a marcar, né? A gente não vai ter o Guinegão no próximo jogo do Brasileiro, vai ter que ser o Yuri Alberto. Agora, Ana, futebol é momento. Hoje o titular é o Guinegão ou é o Yuri Alberto? Não, o titular é o Yuri Alberto. O titular ainda é o Yuri Alberto. A gente pode até discutir se dá pra jogar Yuri Alberto e Guinegão juntos, por exemplo. Acho que daria perfeitamente bem, tá? E ir revezando Memphis e Garro, né? Mas o titular ainda é o Yuri Alberto. Eu gosto muito do Guinegão, mas acho muito cedo ainda pra ele. Falta galgar ainda algumas coisas pra ele ser titular do Corinthians. Acho que ainda tá longe dele ser o titular do Corinthians, né? Calma, né? Ele fez muitos gols. Se você for comparar, por exemplo, pro Hendrick, que foi vendido não sei por quantos milhões, dá pra chegar em 5 gols, ele teve 25 jogos, né? O Guinegão fez em 7, 8. Então, assim, ele tem indo muito bem, mas acho que um pouco de calma para ele ainda é bom. O titular é o Yuri Alberto. Acho que com o time completo, né? Com o triuzinho, eu não mexeria. Olha, eu já colocaria o Guinegão, não tenho meu xará lá de titular. O Yuri Alberto vai ter uma chance de ouro aí no fim de semana, contra o Sport. Se o Yuri Alberto passar em branco, já tô querendo vender o Yuri Alberto. Imagina, para com isso. Eu só queria comentar que eu achei muito legal no jogo de quarta-feira, né? Quando o Guinegão fez o gol, todo mundo foi comemorar com ele, né? Inclusive aqueles jogadores que não estão sendo muito utilizados, por exemplo, como o Thales Magno. Eu achei bem legal que todos foram... Parece que o time tá unido, assim, e quando a gente vê o time unido, dá gosto, assim, né, de ver. Achei bem legal, porque podia rolar uma certa... Tipo, ele entrou no meu lugar, né? Eu não vou ter o contrato renovado, mas não, parece que o time tá todo em busca de um norte mesmo. E o Guinegão é uma simpatia só, né? Deve ser muito legal ter ele no elenco lá, enfim, só nas entrevistas que ele tá passando. As fotos que aparecem dele de corintiano, de criança e tudo mais, tá sendo divertido demais. Conhecer o Guinegão. Aquela entrevista que ele perguntaram por que o Memphis saiu, aí ele falou, foi melhor pra ele, tipo... Na brincadeira ele fica até feliz em fazer gol, porque aí ele vai comer bife cebolada, né? Ou seja, ele não pede alguma coisa, vou comer hoje, tô feliz, minha mãe vai fazer bife cebolado pra mim. Então, é um garoto, e só reforçando isso que a Ana falou, se eu não me engano, o primeiro que saiu correndo foi o próprio Yuri Alberto, né? Pelo menos dentro de campo a gente tem alegria, fora de campo ainda tá aquela bagunça, mas dentro de campo a gente quer um time feliz, unido,
Porque quando tá tudo dando certo, até num jogo horrível e sonolento como o de ontem a gente ganha, então tá ótimo. E Dudu, o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, né? Falamos aqui rapidamente, você falou rapidamente, né? Enfrentamos esse adversário 6 vezes na Copa do Brasil. E temos um histórico negativo contra esse adversário, passamos 2 vezes e ficamos, enfim, perdemos a classificação, ou até o título, lá em 2018 foi título, em 4 oportunidades, né? Hoje, se a gente for parar para ver, eles estão no melhor momento, eles estão brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro, mas é jogo de mata-mata. E o Corinthians vem crescendo. Acho que aqui a gente não é tão fã do Dorival, mas ele ganhou as últimas Copas do Brasil. Ele sabe jogar esse tipo de competição, ele gosta, e vai ser um duelo muito interessante. Vai ter a rivalidade, né, contra o Cássio também, vai ser uma coisa bem interessante de se ver. Para quem não quis vir aqui jogar na Neoquímica Arena ano passado, vai ter que vir agora, né, de novo. Vai ser um adversário complicado, mas aquele 2018 ainda tá entalado. Acho que aquele título lá era para ser nosso e agora tá na hora da gente dar o troco. Do outro lado da chave da Copa do Brasil, né, são 2 cariocas, o Vasco e o Fluminense. Então, o Corinthians passando do Cruzeiro, que a gente espera, vai enfrentar um time carioca na final de qualquer forma. Agora falando pelo brasileiro, né, vitória fora de casa, 1-0 no Fluminense, gol do Mateuzinho, meio que sem querer, né, E só para trazer aqui, o Corinthians não tinha à disposição o Garro que sentiu, né, foi viajar e tal, no aquecimento sentiu, não estava nem no banco, né, assistiu os jogos da tribuna, o Memphis também estava fora, o Bidon, suspenso, estava fora, o Martínez estava fora, o Raniel estava fora, o Carrijo também fora, esses todos titulares em algum momento do ano, enfim, jogadores importantes, sem o Charles também, que é um reserva que tem entrado bastante com o Dorival. E mesmo assim o Corinthians foi lá e arrancou uma vitória, Gibson. Como é que você me explica isso? Cara, tem dia que dá certo, tem dia que não... Quer ver, a gente teve na partida, se não me engano, 2 finalizações, sendo que das 2 finalizações, uma finalização foi no gol, e nem era pra ser no gol, porque, enfim, ele foi cruzar a bola acabou, enfim, indo direto. E acabou sendo gol, não era pra ser... Ele não chutou direto, o objetivo não era bater no gol, era cruzar a área, enfim... Mas até que me diga o contrário, ele bateu direto pro gol, que nem aquele gol do Ronaldinho na Copa lá contra a Inglaterra. Que se dane o Seaman lá, o goleiro da Inglaterra, aquele chute foi direto pro gol e foi no ângulo, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho é o maior gênio da história. Mas tem dia que dá certo, cara. Você vê, os caras tiveram uma porrada de finalizações, jogando em casa, a torcida a favor, enfim, né? O time deles, eles estavam também com um time híbrido, enfim, mas tava com um time mais estruturado que o nosso, assim, em termos de reservas, né? E aí pintou que teve um momento ali que deu aquela luz ali, enfim, né? O Mateuzinho meteu aquela rosca ali, a gente achou esse gol que foi milagroso, e aí sentou na bola e falou, meu filho, damos 1-0 pra nós, Fluminense que se vire aí, né? Vem pra cima. E pra gente foi um jogo importante, porque era um jogo de 6 pontos pra gente, né? E a gente tomou justamente, a gente tava em 11º, pulando pra 9ª posição, que era a posição do Fluminense. Apesar do Fluminense estar com jogos a menos, né, no campeonato, ele tem jogos a fazer ainda daquelas paralisações. Mas enfim, é importante pra gente, aquilo que eu falei, a gente tá com times muito próximos da gente na tabela logo na frente, então é importante engatar uma sequenciazinha ali de 3, 4 partidas com vitória, porque o time dá um salto gigante na tabela, fica mais tranquilo já pro final do ano. E quando joga mais tranquilo, acaba jogando até melhor, enfim. Então, foi importantíssima essa vitória fora de casa. Foram 3 pontos que caíram do céu. Caíram do céu não, caíram dos pés do gênio Mateuzinho, nunca critiquei. Não, caiu do céu, vê assim, ó, lá no gol. E o SofaScore lançou essa, né, é o jogo de menor finalização do Corinthians em 2025. Só 2 no gol e, enfim, estão contando aqui foi gol, mas não foi exatamente uma finalização, né? E naquele dado de gols esperados, Ana, era um jogo para ser 0-0, né? A verdade é essa, o Fluminense também não pressionou de verdade. Mas os gols esperados, segundo o SofaScore, do Fluminense era 0,78 e o do Corinthians é ridículo, né? 0,05 de gol esperado e mesmo assim saiu com 1-0. É só o futebol para explicar essas coisas, né? É que tentar explicar o futebol com matemática é muito difícil, né? Tipo, não tem explicação. Foi uma bola chutada no gol, uma bola que entrou. A diferença é que o Fluminense escolheu entrar com o time reserva. Nós não tínhamos nenhuma opção, verdade. né?
Eles estavam com todos os Verdade. titulares no banco, né? Nós não. Então, assim, foi um jogo completamente sonolento. Foi ruim, foi um jogo ruim nosso, né? Não foi um jogo bom, né? Deles também. Foi um jogo ruim de ver. Foi terrível o jogo. Juro que se não fosse jogo do Corinthians, eu já tinha desistido de ver. Se fosse qualquer outra coisa, eu tinha desistido de ver. Mas era jogo do Corinthians, a gente viu até o final. O Mateuzinho achou um gol. E eu acho isso muito bom, porque o ano passado a gente até jogava bem, mas o resultado não vinha. E a gente estava desesperado, né? Agora não. Agora a gente teve jogos que o resultado não veio, mas esses jogos assim que a gente não jogava nada e um gol aparecia do Espírito Santo, não acontecia conosco, né? Então agora eu acho ótimo, assim, eu não sei se as pessoas aqui da mesa vão concordar comigo e nem as pessoas que estão ouvindo, mas eu não consigo esperar com que o Corinthians tenha um bom desempenho com essa quantidade de desfalques que nós temos todos os jogos. Eu não vou esperar que o Corinthians vá dar espetáculo, eu não vou esperar que o Corinthians goleie nenhum adversário, porque é impossível. Cada hora, cada semana é um jogador machucado, é jogador que volta da seleção machucado, é outro que não se recupera, é outro que na véspera da partida se machuca. Então, assim, eu acho que qualquer resultado que a gente tenha, né, a gente vai somando pontos, cada vez mais a gente se afasta do Z4 e isso é o mais importante. Então, assim, eu não espero nada do Corinthians enquanto o Corinthians não se recuperar com os jogadores, né? Trazer o Ranieri de volta, trazer o Martínez de volta, né? O Memphis de volta, o Yuri Alberto de volta, porque senão não tem condição, né? Nós estamos jogando com reserva, daqui a pouco com reserva do reserva, né? E o Pilon trouxe aqui uma coisa que é interessante a gente trazer, Dudu, pro nosso podcast aqui, o Edson Pilon comentando aqui. O esquema com 3 zagueiros, com Andileri e Bidu jogando juntos, ainda que os titulares retornam, se recomenda a manutenção do esquema ou não. Quer dizer, o Dorival, diante dessa falta de jogadores, né, trouxe um esquema diferente, colocando o Andileri e o Bidu na esquerda, o Andileri fazendo um terceiro zagueiro ali. Nessas 2 partidas dessa semana, né? Ele fez mesmo desenho tático ali. O que você acha, Dudu? Tá bom assim e vai ser mantido isso ou não? Olha, eu acho que é o que a gente vem falando há um tempo, né? O Dorival tá tendo... Demorou um pouco, mas ele vem achando formas de fazer o Corinthians jogar com os jogadores que ele tem disponíveis. Ele acabou analisando essa situação. Pode ser que seja algo pontual para um adversário ou situação do jogo. Porque o Ranieri voltando, o Martínez voltando, acho que ele volta com o esquema original que ele vinha atuando. Até porque a gente tem esse problema agora, né? O Garro, o Memphis precisa ver quanto tempo eles vão ficar fora, então falta essa parte de criação. Então acredito que ele acaba povoando um pouco mais o meio de campo para a gente ter essa parte de mais criação. Vale a experiência que ele fez e que deu certo, tem dado certo. Acho que isso é a parte positiva. Ele vem encontrando soluções com o elenco reduzido hoje que a gente tem. Já que ainda estamos com transfer ban e temos um elenco já cheio de desfalque, reduzido em comparação com nossos adversários, aí, pelo menos os grandes adversários. Então, vale a expectativa, mas tudo isso também porque deu certo. Se a gente é eliminado na quarta e perde ontem, talvez não acontecesse, olha esse esquema, tudo. Mas é do jogo, acho que é válido, importante é que vem dando certo, sim, essas experiências que ele vem fazendo. O Corinthians no Brasileiro agora já está na metade de cima da tabela, né? Por enquanto, um 9º lugar, 29 pontos em 23 partidas, 42% de aproveitamento, já é um aproveitamento mais razoável, né? O aproveitamento coloca a gente em 11º, mas enfim, estamos ali no meio da tabela. Deu uma aliviada boa nessa história toda, e eu acho que um pouco do resto do ano do Corinthians agora é isso, é pensar na Copa do Brasil em dezembro e jogar o futebol para não passar muita vergonha aí no Campeonato Brasileiro, né? Chegar logo naquela zona que não cai mais e aí, de verdade, começar a pensar na Copa do Brasil, poupar, enfim, preparar os jogadores para essas partidas finais aí da Copa do Brasil em dezembro, né? Mano, dá pra ganhar brasileiro ainda. Pra não ser mão de vaca aí, ó. Fica torcendo contra, porra. Enfim, na semana passada, a gente esqueceu de falar da história do Murilo, né? Do Murilo zagueiro, hoje lá no Nottingham Forest, que quando ele saiu daqui, foi dito que o Corinthians manteria 10% do passe dele, né? Mas agora se descobriu que é, na verdade, 10% do lucro
da futura venda, que, sei lá, quando vai acontecer, se vai acontecer, todo mundo fala que ele vai sair na próxima janela, mas nunca sai, né? E a gente não comentou aqui e fomos cobrados. Nosso ouvinte, Ângelo Prestes, comentou no nosso Spotify, foi lá e falou, caramba, vocês não falaram do escândalo que foi a porcentagem do Murilo, e eu peço desculpas ao Ângelo, porque foi um esquecimento meu, que não coloquei na lista aqui, e não trouxe pra gente comentar. E a gente agora também tem que comentar a história do Yuri Alberto, que agora também ficamos sabendo que aqueles 50% que a gente tem do Yuri não é 50 mais, né? É 40. 10 é do empresário. Absurdo, né, Gibson? Tá vindo tudo à tona agora, né? Cara, aqui é uma Amazônia, terra de ninguém, a gente já sabe, né? Enfim, aí é difícil, né, cara? Porque aí a coisa só estoura quando acontece o negócio. Até me espanta essa informação ter vazado antes, né, de ter sido feita uma proposta, enfim, do Yuri ter sido negociado. Porque geralmente esse tipo de coisa só descobre na hora. Você fala, opa, mas ó, lembra? Tinha aquele negócio, fala, Só tá aparecendo porque não é a renovação e transparência que tá no comando, né? Eu acho que tem outras pessoas olhando os contratos e já avisando logo pra não estourar na hora que for vendido. É aquela coisa de vender o almoço pra pagar o jantar. A gente conhece bem essa história lá da administração do Corinthians, né? É deprimente pensar isso, mas acontece e acontece sempre. Espero que pare de acontecer, né, Ana? Não tenho nenhuma esperança de que pare de acontecer, desculpa. São sempre os mesmos, são as mesmas pessoas tomando conta, ou não tem dinheiro, vai continuar acontecendo. E pra mim é mais absurdo o negócio do Yuri Alberto do que do Murilo. Eu acho que o Yuri Alberto vai ser vendido por mais dinheiro do que o do Murilo. Eu acho que o Yuri Alberto vai acabar sendo vendido e a gente vai acabar perdendo uma boa grana aí por causa de negócios escusos. E eu não tenho esperança, como eu falei antes, não tenho esperança nenhuma. Daqui a pouco parece que a gente já tem menos do Guinegão, já não tem quase nada do André. É assim que funciona no Corinthians. Eu espero que isso não aconteça, Ana, mas de qualquer forma, fica cada vez menos vantajoso pro Corinthians vender o Yuri Alberto, né? Ele tem um contrato mais longo do Corinthians, a gente falou isso no podcast anterior, vai vender para ganhar menos, muito menos do que os envolvidos, né, Dudu? Mas isso é o que a gente vem falando faz um tempo, precisa mudar muita coisa. A Ana falou, a gente comentou aqui, o Guinegão renovou o contrato. Pelo que dizem, 80% é do Corinthians em relação ao Guinegão e 20% é dele. Precisa ver se é isso mesmo, se nós vamos descobrir só numa futura venda. A gente lamenta, mas vindo do que dos presidentes anteriores e do que estava até então, é complicado. Eu acho que, infelizmente, nós vamos acabar descobrindo mais coisas, mais buracos, se forem a fundo. E vai aparecer cada vez mais bomba. Cada vez pior o Corinthians. E é por isso que eu também acredito que foi boa a eleição do Augusto, para renovar nesse sentido e começar a trazer essas coisas à tona, né? E Ana, nessa semana completou 1 ano de Memphis no Coringão. Como você viu esse ano do holandês aqui em Itaquera, no Coringão? Olha, eu vejo com bons olhos. Eu sei que o salário que ele está ganhando é um salário elevado, né? É bizarro para os padrões do Corinthians, que está devendo muito dinheiro para todo mundo, mas assim, se a gente for pegar a parte em campo do Memphis foi muito boa. A gente não imaginava que ele fosse fazer tantos jogos, agora no finalzinho ele estava se machucando mais, mas ele fez bastante jogos seguidos, né? Ele veio num momento muito turbulento, a gente estava próximo ali da zona do rebaixamento, né? Fez gols importantes, né? A gente fez uma arrancada. Hoje a gente fala que a gente está na quarta semifinal da Copa do Brasil, mas quando ele chegou, falaram que não tinha mais condição da gente classificar na Copa do Brasil, lembra? Então, a gente fez uma arrancada importante, né? Foi campeão paulista, ele fez gol de classificação no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, falava que eles não faziam gol contra os rivais, ele fez gol contra os rivais, né? Então, eu acho que foi um dentro de campo muito bom. Né? A gente pode discutir o salário, acho que o salário é desproporcional, o Corinthians não poderia pagar, mas desde que ele veio, ele está cumprindo o que deveria dentro de campo. Eu não acho que ele seja, assim, tipo uma estrela de grande grandeza, assim, como se fosse, vai vir o Messi que vai destruir todas as partidas. Não é isso, mas ele consegue, sim, quebrar algumas barreiras ali da defesa adversária. Eu acho que a defesa adversária fica mais preocupada quando ele está em campo. Eu acho que foi bom pro marketing do Corinthians também. O corintiano estava precisando também de alguém que tem o Garro, tem o Yuri Alberto, mas eu acho que o Memphis gera mais comoção na torcida.
E, Gibson, a Ana comentou aqui dos minutos, né, do Memphis e tal. Já comentamos aqui anteriormente, né, a contusão do Garro e do Yuri Alberto, que ficaram fora. O Memphis foi a constante, assim, nesse ataque, desse trio, né? E em termos de minutos, ele é o quarto jogador que mais minutos jogou em 2025, né? Atrás do Hugo Souza, o Neneca, enfim, que jogou quase todos 100% dos jogos. Mateuzinho e o André Ramalho. Depois vem o Memphis Depay, na frente do Yuri Alberto, enfim, de vários outros jogadores, né? E tinha, quando ele veio, tem aquela história, que ele se machucava, um jogador que, enfim... Cara, tá jogando, né? E, assim, eu acho que ele tá jogando bem. Eu acho que falta achar um jeito de aproveitar melhor ele armando o time, que eu acho que ele é melhor garçom do que finalizador. Ele não é o cara pra ficar ali parado na área, enfim, é o cara pra colocar aquela bola em profundidade, dar aquele passe esperto que quebra a linha do adversário, enfim. Ele é um cara que tenta muito isso, mas eu gosto dele, cara. Eu acho que o Memphis é muito importante pro time. Só acho que a gente pode aproveitar melhor ele. Tem que achar um jeito ainda de... Né, dele... Tem que colar alguém, tem que ter alguém sempre juntinho dele, próximo, pra dar a opção de passe e o jogo ganhar velocidade. Porque senão chega a bola nele, como ele tá sempre marcado, e diminui a velocidade da jogada, às vezes para a jogada, porque ele tem que parar, tem que virar pra trás, virar pro lado pra ver onde ele pode fazer a jogada. Tem que ter alguém colado com ele ali, tem que ser tipo um ataque de dupla, sabe assim? Tipo, não sei se é o Gal, quem que vai colar com ele ali, mas... E juntinho, assim, meio lado a lado, aquele 3, 4 metros de distância um do outro pra ter opção e a jogada sair rápida, né? Eu acho que vai ajudar muito ele, né? E ele vai ajudar muito mais o time do que já ajuda. E Dudu, o Memphis aí esse ano, em 2025, são 8 gols e 10 assistências, segundo aqui o Data Irmandade. Ele vem demonstrando no Corinthians uma regularidade. Era o que a gente queria, porque a gente ficou com esse receio das lesões que ele tem nos outros times. Mas no Corinthians ele vem jogando, se adaptou bem, vem fazendo gol, vem dando assistências e faz gol de tudo quanto é jeito, né? Já fez gol de falta de lateral, gol de falta de longe, cabeça, pé direito, pênalti, enfim. Então ele tá sendo bem útil no Corinthians e vai continuar sendo, porque como ele quer ir pra Copa, vai ajudar bastante o Corinthians e o Corinthians, consequentemente, vai ajudar bastante ele para continuar sendo convocado aí para a seleção da Holanda. Eu tô com você, Dudu. Acho que ele fica até a Copa, pelo menos, no Corinthians. Tá sendo convocado, tá jogando bem lá, enfim, o pessoal tá feliz, o treinador tá feliz. Qualquer mudança, transferência e tal, pode prejudicar a participação dele na próxima Copa do Mundo. Então, acho que ele não sai daqui. Próximo jogo do Corinthians é nesse domingo. Então, vamos ter uma semana livre aí, olha só. Uma semana de treinamento. Quem diria, hein? Contra o Sport, o Lanterninha, eterno Lanterninha em 2025 aí do campeonato. Pegou a lanterna e não larga mais. Virtual rebaixado o Sport, 5h30 da tarde, na Ilha do Retiro. E Gibson, o ano passado, no primeiro turno, ganhamos de virada na Neoquímica Arena, né? 2 gols do Memphis. Tem que ganhar 3 pontos, cara. Tá jogando com o time que tá lá no fundo da tabela afundado. Não interessa na casa do adversário, não interessa se quem vai jogar, o time titular não vai jogar. Não interessa, tem que ir lá e tem que ganhar, cara. Não dá pra desperdiçar ponto aí, não. Mesmo porque a gente vai ter uma sequenciazinha mais dura agora, né? O começo de cada turno e o final do turno é um pouco mais tranquilo, mas o miolo a gente pega ali. Então, assim, logo após o Sport, a gente vai ter, se não me engano, Flamengo na sequência. Depois, acho que Inter. E quem mais? Tem mais um que tá ali perto da gente também. Mirassol. Depois é o Mirassol, depois é o Santos. Mirassol tá no G4 ali, enfim, tá jogando muita bola, né? Então, assim, cara, é uma sequência complicada pra pegar. Tudo bem que esse fim de semana pro Inter foi uma porcaria, mas o Inter não tá mal na tabela ali. Então, pegar o Flamengo, pegar o Inter, pegar o Mirassol é uma sequência bem complicadinha. Aquilo que eu falei, de fazer uma sequência de 3, 4 vitórias, esse jogo com o Sport é pra botar mais uma nessa sequenciazinha, dar aquela respirada mais tranquilo, né? Chegar ali nos 30 e poucos pontos, e aí, cara, aí vai encarar as pedreiras que vem depois. Faz parte. Mas eu acho que essa partida aí, com uma semana de descanso, cara, tem que ir lá pra ganhar. Não dá. Empate, eu acho bem mau resultado dessa partida. E Dudu, o Lanterna, enfim, o Lanterna e o Sport, enfim, andam juntos, né? Desde o começo do campeonato. Somente uma vitória do Sport em 21 partidas. Esse é o meu medo, né? O Corinthians adora ser um Robin Hood da vida. Você preferia enfrentar um time que tivesse o contrário? Aí você ia estar mais tranquilo? O Corinthians acaba jogando melhor contra esses
times mais lá de cima da tabela, enfim, mas o Corinthians ganhou do Sport aqui, vai ter que ganhar lá. Não importa se o Memphis não vai jogar, se o Garro não vai jogar, se o Guinegão não vai jogar, mas o Corinthians tem que fazer os 3 pontos. Seria muito importante para continuar nessa sequência de bons resultados, mesmo que seja um jogo que nem o de ontem, sonolento, 1-0, não importa, um gol que não sabe, eu fui cruzar, mas entrou, eu fui bater um escanteio, foi olímpico, não importa. O Corinthians precisa voltar lá de Recife com esses 3 pontos. É o jogo da TV, a gente pode estar com os desfalques, eles estão em último na tabela, é aquele tipo de jogo que precisa ganhar. Eu acho que se o Corinthians empatar lá, infelizmente é um mau resultado. Se acontecer algo pior, é pior ainda, né? E o Dudu falou o jogo da TV, né? Vai passar na Globo e no Premiere, 5h30 domingo. E Ana, a nossa última... O Gibson falou que tem que ganhar, o Dudu falou que tem que ganhar. Nossa última vitória como visitante jogando lá contra o Sport foi em 2016, gol de Luca e Marquinhos Gabriel. Tá certo que o Sport também passou boa parte desses anos na Série B, né? Foram 4 jogos desde então, 3 derrotas e apenas um empate. Vamos acabar com essa sequência aí? Eu espero que sim, né? A gente também fazia tempo que não ganhava do Fluminense, né? Fazia tempo que não ganhava no Maracanã, fazia tempo que não ganhava de sábado às 9 da noite, né? Tem estatística pra tudo, né? Então, eu espero que sim, eu espero que o Corinthians ganhe, mas mais do que isso, eu espero que o Corinthians tenha de novo o seu elenco, né? Não é possível, será que o Ranieri não volta, o Memphis não volta, né? A gente quer ver o Corinthians de novo, né? Corinthians mesmo, né? Jogando bem, apesar de outros jogadores apareceram aí, o Maicon voltando a jogar bem, o Guinegão, mas a gente tá com saudade de ver o Corinthians de novo aí, né? Vamos esperar. Então a expectativa aí para esse jogo no domingo 5h30 da tarde, o nosso podcast então não vai começar, nossa live não vai começar às 7 da noite, né? Vai começar logo depois da partida, sei lá, 7h30, 8 horas, a nossa live no domingo que vem, né? Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 455. Qual que é o número mesmo? 455. E já que você falou, Gibson, lembra nossas redes aí pro pessoal. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube. Nós temos também o Instagram, Facebook, Twitter ou X ou X, como você preferir. SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, Blue Sky. Todas elas Irmandade Corintiana com TH. Só no Blue Sky, no Twitter /X/X, que é a Irmandade Timão. É isso, Gibson. E Dudu, semana que vem voltaremos... Às 8 da noite, muito provavelmente 8 horas. Ajuste o seu relógio aí, dependendo 5 para as 8, 8 e 5. Uma hora vai bater o horário certo, mas a gente conta com vocês. Às 8 para falar dos 2 jogos das Brabas e desse jogo contra o Sport também. Ana, chuta aí então. O Sport e Corinthians no domingo. Guinegão tá fora, a preocupação geral da nação fiel. Quem vai? Quanto vai ser o jogo? Quem vai marcar o gol? Gustavo Henrique. Uma goleada estilo não, tá Dorival, ótimo, então. gente, não tá ótimo. Se for 1-0, tá ótimo. Tá perfeito, tá perfeito. É isso então, meus amigos. Muito obrigado. Até a semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!